Boa tarde a você que nos assiste. Boa tarde, Heloísa. Boa tarde, Mariana. Para quem está nos acompanhando a partir de agora, nesta terça-feira, dia 11 de maio. Para essa data, uma curiosidade. Há exatos 110 anos, chegava a Mossoró, no Oeste Potiguar, o primeiro automóvel. Era de propriedade da empresa do setor de algodão, Tertuliano Fernandes e Companhia. Dados do livro Cronologia do RN. Vamos aos destaques do dia. Rio Grande do Norte suspende vacinação em gestantes com imunizante de Oxford após recomendação da Anvisa. Ao vivo, vamos conversar com a imunologista Janeuza Souto sobre a recomendação e os riscos da vacinação contra a Covid em gestantes. Rio Grande do Norte recebeu hoje 18.720 doses da vacina da Pfizer. O imunizante deve continuar sendo usado em pessoas com comorbidades. Cai pela metade o número de óbitos de pacientes na fila de espera por leito crítico Covid aqui no estado entre os primeiros dias de abril e de maio. Estudo da Fiocruz aponta que taxa de transmissão da doença de crianças para adultos é baixa. Campanha de vacinação contra a gripe em Natal inicia a segunda fase com a aplicação de doses em idosos e professores. Ônibus de Natal deverão transportar no máximo 40 passageiros sentados e 15 em pé, segundo a orientação da STTU. E aumenta para 3 o número de navios suspeitos de derramar óleo no litoral brasileiro em 2019. Você vai ver também que consumidores da Caerne podem negociar contas de água em atraso até o dia 15 de junho. O Bora RN está no ar. E a gente começa esse Bora RN de terça-feira com a notícia do dia, né, Mara, que está ganhando aí as manchetes por todo o país, após a recomendação da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, de suspender a aplicação da vacina AstraZeneca Fiocruz nas grávidas. Pelo menos 19 estados do Brasil suspenderam a vacinação da AstraZeneca, não totalmente em grávidas, né, para deixar isso bem claro. E o nosso estado, Rio Grande do Norte, foi um desses estados, como explica a Secretaria de Saúde. Então, a Secretaria Estadual de Saúde emitiu uma nota na manhã desta terça-feira, reafirmando que está suspensa a vacinação em gestantes com a vacina de Oxford e a vacina da AstraZeneca. É importante reafirmar que todas as bulas dos imunizantes que constam no nosso território, não existe recomendação para vacinação em gestante, mas o Ministério da Saúde havia deliberado em notas técnicas de que as gestantes deveriam ser incluídas como público prioritário. Seguindo a recomendação do Ministério da Saúde, nós ampliamos e estávamos vacinando as gestantes, mas a partir de algumas investigações de reações adversas, algumas delas inclusive fatais, a Anvisa ela sinaliza, a partir de uma nota técnica, que não é recomendado a vacinação em gestantes com a vacina de Oxford, e o Ministério da Saúde, apesar de não ter emitido ainda oficialmente nenhum tipo de nota, nos deixa à vontade para que nós, enquanto Estado, de forma responsável, possamos tomar essa atitude e, por hora, mantemos a suspensão da vacinação com a vacina de Oxford em gestantes. É importante colocar que aquelas mulheres que tomaram a primeira dose, que estão gestantes, não observaram nenhum tipo de reação adversa, elas devem sim concluir o esquema vacinal, mas aquelas que iriam iniciar não devem estar iniciando no momento até que a gente possa, de forma comprovada, garantir que o risco à vacinação ele é mais recomendado do que as questões que imputam as reações adversas. Só para deixar bem claro, como a CESAP explicou, essa medida é preventiva justamente para avaliar melhor os riscos, né, se é que existem, se os casos relatados aí têm realmente relação com a vacina da AstraZeneca. E para continuar falando com a gente aqui sobre esse assunto, a gente traz para essa conversa a doutora em imunologia da UFRN, Janeuza Souto. Janeuza, seja bem-vinda aqui mais uma vez ao Bora RN. Esse procedimento de suspensão é padrão quando existe essa suspeita de efeitos adversos graves, não é isso? Boa tarde para você. Boa tarde.
É isso mesmo. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Heloísa. Boa tarde a todos os telespectadores do Bora RN. Exatamente. É praxe, né? É comum acontecer isso. Nós estamos na chamada fase 4, né, da vacinação. A vacina ela foi liberada para uso emergencial, então ela está aí em uso pela população. E essa fase 4 a gente chama de vigilância farmacológica. E qualquer evento adverso grave, né, que tenha suspeita sobre a vacina, ela é solicitada a suspensão dela imediata, como a Anvisa de maneira correta fez, e os estados estão adotando isso também, ao meu ver, de maneira correta, até que se investigue, né, se realmente tem essa relação direta. Então, eu lembro à população que isso foi feito durante o estudo de fase 3 da vacina Coronavac, onde foi observada uma morte, né, de uma pessoa que tinha feito o uso da vacina, e depois observou-se que essa morte não teve nenhuma relação com a vacina, e o estudo dela continuou, e hoje a Coronavac está sendo amplamente usada por todo mundo. Doutora, você acredita que essa liberação, então, da vacina de Oxford para as gestantes, ela pode ter sido, então, precipitada, já que nem a bula dessa vacina é recomendada para esse público, já que não foi feito testes em gestantes? Não, porque assim, como foi feito o teste, o estudo pré-clínico, né, ele avalia isso em animalzinho de laboratório. Então, eles observaram, né, que não houve problema, por exemplo, nas grávidas em animaizinhos de laboratório, nem teratogênico, nem no animalzinho de laboratório que estava grávido, né, nas grávidas de laboratório. Então, como é uma vacina que não tem vetor viral replicante, acredita-se que não possa fazer nenhum problema na grávida. Mas como já vinha sendo observado alguns problemas, né, de trombose, né, isso vinha sendo observado, naquelas mulheres que possa ter algum problema de trombose, e as grávidas, elas podem ter uma propensão maior a ter baixa de plaqueta, a ter problemas de hemorragia, essas devem ter um cuidado maior. E os médicos, né, ginecologistas e obstetras já estavam tendo cuidado, né, de orientar as mulheres grávidas que tinham algum problema de baixa de plaqueta ou de formação de trombos a não tomar a vacina de Oxford, já baseado nos casos relatados na Europa, né? Então, essas mulheres já tinham um atestado médico para que elas tomassem vacinas que não causassem, né, não tivessem nenhuma relação com alguma vacina que causassem, né, problemas de trombose. Então, elas já têm essa orientação. E já há estudos em grávidas nas outras vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil, como a Pfizer e a Coronavac? Isso, no caso, só tem estudo, né, da vacina da Pfizer, que já foi publicado, né, mostrando que sim, que não tem nenhum problema, que a vacina da Pfizer, ela é segura para grávida, foi o único trabalho publicado até o momento, né, e a vacina, no caso da Coronavac, a gente se baseia nela porque ela é exatamente igual à vacina de influenza, né, que a gente toma anualmente e as grávidas tomam, que ela é uma vacina de vírus inativado. Então, a vacina Coronavac, ela é igualzinha à vacina de influenza que as grávidas, inclusive, estão tomando agora, de vírus inativado. Então, como é uma vacina da mesma plataforma, a gente entende que ela vai ter o mesmo comportamento com as grávidas. No caso da vacina de Oxford, é uma plataforma nova, né, que ela nunca tinha sido usada, então a gente está, né, vendo aí um novo formato de vacina, e a gente observou, né, aconteceu agora esse evento que a gente reforça, a gente não sabe se tem uma relação direta com a vacina. O caso precisa ser devidamente investigado, porque pode ser um caso como aquele que aconteceu com a Coronavac, que a morte da pessoa não teve nenhuma relação com a vacina. É importante que a população saiba disso. E, mais importante frisar, ela está temporariamente suspensa apenas para o público das grávidas. Então, a outra população, em geral, pode continuar fazendo uso dessa vacina, que ela é extremamente importante, né? Isso, inclusive as puérperas. Isso. Perfeito, inclusive as puérperas, né? Hoje eu já recebi mensagem, inclusive de pessoas da minha família que fizeram uso dessa vacina, se pode fazer uso e ficar tranquilo. Pode fazer uso e ficar tranquilo, porque não tem nenhum problema, nenhuma contraindicação para as puérperas.
A gente viu aí agora há pouco no vídeo, né, que Kelly Lima da CESAP recomendou que aquela grávida que já tomou a primeira dose da vacina de Oxford, não teve aí nenhum problema, a indicação é que ela tome a segunda dose, né? Já para as outras gestantes que ainda não tinham tomado, estavam já pretendendo aí tomar essa vacina com essa suspensão, então agora é realmente aguardar para a gente saber se vai ficar comprovado que houve relação com esses casos que estão aí sendo noticiados na imprensa ou não, e talvez até aguardar a indicação de outra vacina, né, como a da Pfizer ou a Coronavac. Deixa eu só tirar uma dúvida, e se essa análise também demora muito, doutora, para liberar ou não, né, essa suspensão aí da vacina? Geralmente é uma análise bem rápida, né? Eles têm que fazer toda uma análise no caso, na situação clínica da paciente, deve ser feita uma autópsia, uma análise bem criteriosa. Eu não sei quanto tempo vai acontecer, mas isso acontece com uma certa celeridade, né? Para que a gente tenha uma resposta o quanto antes desse processo. Ok, muito obrigada então pela entrevista, a doutora Janeuza Souto, que é doutora em imunologia da UFRN. A gente agradece, é o assunto realmente que está todo mundo aí, principalmente as gestantes, né, os familiares. A gente sabe que existe também hoje uma preocupação com a falta da adesão da população já a essa vacina de Oxford, mas a gente reforça aqui a segurança dela comprovada nesses estudos e que esses casos raros, inclusive, vão ser analisados e, como a doutora disse, a expectativa é que muito em breve, talvez ainda essa semana, nos próximos dias, a gente tenha aí uma resposta. Muito obrigada, viu, doutora? De nada, boa tarde. Boa tarde. Bom, e chegou hoje pela manhã, Heloísa, chegaram mais vacinas aqui no Rio Grande do Norte. São as vacinas justamente da Pfizer. São 18.720 imunizantes destinados à aplicação da primeira dose para o público com comorbidades. Segundo determinação do Ministério da Saúde, por conta da temperatura muito baixa que a conservação da vacina exige, o lote vai ser distribuído para os municípios da região metropolitana de Natal. Agora estender um pouco para outros municípios aqui da Grande Natal. A orientação da Secretaria de Saúde do Estado é que, finalizada a vacinação com a primeira dose do grupo de portadores de diabetes mellitus e doenças cardiovasculares, pode-se dar prosseguimento com a vacinação dos imunossuprimidos, pessoas com doenças respiratórias crônicas e com obesidade mórbida que estejam entre 55 e 59 anos. Há também a orientação do poder de poder ampliar para a diminuição da faixa etária, né, de 50 a 59 anos e não mais 55, entre as pessoas com deficiência permanente cadastradas no benefício da prestação continuada, o BPC. O Estado também recebeu hoje uma nova leva de anestésicos usados para intubação de pacientes internados em UTI. E ainda falando de Covid-19, um estudo mostrou que a chance de uma criança passar Covid para um adulto é mais baixa do que de ela pegar Covid do adulto. A brincadeira na escola tem todos os cuidados, máscara, distanciamento. Mesmo assim, a mãe da Maria Isis, de 3 anos, estava com medo que ela voltasse para as aulas presenciais. Agora, uma notícia trouxe confiança. O estudo, coordenado pela Fiocruz, mostra que as crianças transmitem menos a Covid. Ela voltou, eu fiquei um pouquinho insegura ainda, mas, pô, essa notícia deu um alívio, né, na gente, com certeza. Por 4 meses, pesquisadores da Fiocruz acompanharam crianças da favela de Manguinhos, na zona norte do Rio. O resultado mostra que as crianças podem ser infectadas pelos adultos, mas têm menos chance de passar o vírus adiante, diferente do que se acreditava no início da pandemia. Normalmente, as viroses respiratórias, elas são transmitidas muito mais pelas crianças. Esse vírus não, esse vírus é o adulto que parece transmitir para a criança. O estudo ajuda a traçar estratégias para a reabertura segura das escolas. Inglaterra e Israel são exemplos disso. As pesquisas mostram que nesses países a volta às aulas não levou ao aumento de casos. Vale ressaltar que esse estudo aí não levou em consideração a P1, a variante, né, mais contagiosa e mais letal.
Bom, nos primeiros 10 dias deste mês, 18 pacientes morreram na fila de espera por um leito crítico Covid aqui no estado. Apesar de ainda preocupante, esse número caiu pela metade, se comparado ao mesmo período de abril, quando 35 pessoas perderam a vida aguardando uma vaga de leito crítico. Em março, entre o dia 1º e 10, foram 36 mortes, praticamente o mesmo que em abril. Naquele momento, inclusive, a fila tinha em torno de 100 pessoas, mas apenas 15% dos leitos estavam disponíveis, em relação a esse número. Hoje, a espera está amenizada devido à abertura de mais leitos críticos há algumas semanas aqui no estado e também desbloqueio de outros leitos. Mas as taxas de ocupação ainda não baixam. As regiões Oeste e Seridó estão saturadas. É isso que a gente vai ver agora no gráfico do Regula RN de todos os dias que a gente mostra aqui no Bora RN. A gente tem uma ocupação de 100% no Seridó, mais cedo o Oeste também estava em 100%, já teve uma queda rápida que logo deve ser preenchida porque a fila de pacientes estava grande, pelo que eu vi da última vez. Metropolitana 90% e Rio Grande do Norte aí na faixa dos 93%. Isso tudo, Heloísa, é bom a gente ressaltar que deve ser considerado na renovação ou não a questão das medidas, que amanhã deve ser publicado um novo decreto do governo do estado, inclusive. Vence hoje, no caso hoje ou amanhã. Deve vencer hoje ou amanhã para ser publicado amanhã. Desculpe, eu não tenho certeza. Normalmente eles publicam no dia que venceria. No dia que venceria, então vence amanhã. Vence amanhã e é publicado um novo. Aí a gente vai ver se vão regredir alguma coisa ou vão liberar alguma coisa, enfim, tudo isso aqui deve ser considerado, E a fila de pacientes, temos mais pacientes do que leitos críticos disponíveis, porém, muitos desses pacientes aí são da região justamente oeste, que lá só tem 4 disponíveis e 22. Então, a gente vê que a maioria dos pacientes que precisam de UTI Covid estão justamente nessa região da Central do Oeste. E aí fica toda aquela questão de transporte, enfim. Sim. Por isso que acaba acontecendo com mais facilidade esses óbitos. É toda uma logística, Nem sempre tem vaga onde tem gente que precisa, Exatamente. E olha, a campanha de vacinação contra a gripe começou uma segunda etapa hoje em Natal. Idosos a partir de 60 anos e professores do ensino básico e superior de escolas públicas e privadas já podem procurar os postos de vacinação. São 20 unidades básicas de saúde e 2 drive-thrus que ficam no Palácio dos Esportes, em Petrópolis, e também no ginásio Nélio Dias, em Lagoa Azul. Como a campanha ocorre simultaneamente à vacinação contra a Covid-19, é preciso um intervalo de 14 dias entre as doses de uma vacina e outra. A vacina contra a Covid deve ser priorizada, O público deve levar caderneta de vacinação, documento com foto, comprovante de residência e contra-cheque ou declaração da instituição de ensino, no caso dos professores. O primeiro público da campanha, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, povos indígenas e trabalhadores da saúde ainda podem procurar a vacina da gripe. A previsão é de que a campanha siga até o mês de julho. Justiça autoriza a inclusão da ivermectina no protocolo de tratamento contra a Covid e quadra chuvosa frustrante para o homem do campo são alguns dos destaques desta terça-feira. O juiz Cícero Martins, da 4ª Vara da Fazenda Pública de Natal, voltou atrás na decisão que mandava retirar a ivermectina do protocolo de tratamento de pacientes da Covid-19 na capital potiguar. O documento citava que o medicamento deveria ser retirado do protocolo de tratamento, mas que poderia ser distribuído pelo município e prescrito respeitando a autonomia dos médicos. Após um pedido de liminar da Prefeitura do Natal, o juiz concordou com o município, que alegou que há uma contradição na decisão. O juiz ainda manteve a decisão que mandava o município parar de fazer propaganda do remédio como preventivo ao coronavírus. O Detran vai leiloar 206 lotes de veículos que foram apreendidos em ações de fiscalização. Os lotes estão nos pátios do Detran, em Natal, Mossoró, Açu e Pau dos Ferros. Alguns veículos ainda poderão circular, outros devem ser destinados à sucata. Quem quiser conhecer os bens pode ir amanhã, entre 8 da manhã e meio-dia, em um dos pátios. O leilão será online nesta quinta-feira, a partir das 10 horas da manhã,
no site www.lancecertoleilões.com.br. A quadra chuvosa de 2021 não atingiu a expectativa do Homem do Campo nem da Imparne. A empresa de pesquisas agropecuárias do estado esperava uma distribuição de chuvas no interior do estado entre janeiro e maio mais regular, mas raras foram as exceções em cidades do Alto Oeste e do Seridó. Segundo a Imparne, o acumulado de abril foi 30% abaixo da média esperada. Apesar disso, o IGARNE, Instituto de Gestão das Águas, ainda espera que os reservatórios tomem água até a segunda quinzena de junho. Agora, período em que se inicia o período chuvoso no litoral potiguar, a tendência, segundo os meteorologistas, é de chuvas dentro da normalidade nessa região. Agora a gente vai fazer uma pausa rápida e na volta você vai ver que uma nova nota da STTU orienta que os ônibus de Natal circulem apenas com 15 passageiros em pé. E a gente também vai falar que se você está em dívida com a CAERN, começou uma campanha de renegociação. A gente explica tudo já já para vocês. Voltamos e olha, a Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal divulgou uma nota técnica orientando os ônibus de Natal, as empresas, a só transportarem 40 passageiros sentados e no máximo 15 em pé. A gente sabe que essa não é a realidade e essa, inclusive, era para ser, é a regra, né? Era para ser o comum do dia a dia. Inclusive, a gente estava comentando que vai ser difícil fiscalizar isso. É uma tentativa de amenizar a lotação dentro do transporte público, principalmente nesse momento de pandemia. A pintura no chão do ônibus marca a mais nova regra definida pela STTU no que se refere à ocupação máxima do transporte coletivo que circula na capital. Pela nota técnica publicada pela Secretaria na semana passada, os ônibus devem circular com até 40 passageiros sentados e 15 em pé. A medida já está valendo e segue até que a ocupação de leitos de UTI por causa da Covid-19 seja superior a 80%. O padrão nacional é de 6 passageiros em pé por metro quadrado. Nós aqui usamos o máximo de 3 passageiros, a metade, certo? Isso faz com que a gente tenha um ônibus de 40 lugares sentados com no máximo 15 pessoas em pé. Além disso, nós determinamos a marcação no ônibus dos locais onde as pessoas deviam ficar em pé para evitar aquela aglomeração muito comum na porta de saída dos ônibus. Quando a capacidade máxima for atingida, o motorista deverá sinalizar a lotação com esta placa. O secretário de Mobilidade Urbana de Natal pede a colaboração dos condutores no cumprimento da norma, que tem como objetivo evitar as aglomerações dentro dos ônibus. A gente também tem solicitado um apoio dos condutores dos veículos. Eles são peças fundamentais. Quando constatarem as 15 pessoas em pé, simplesmente botar a placa do lotado e não parar mais para pegar passageiros. O secretário garante que a nova regra está sendo fiscalizada pelos agentes de trânsito da STTU e afirma que, caso a lotação permaneça sendo registrada em linhas e horários específicos, novos ajustes no número de viagens e até no tamanho da frota poderão ser feitos pela secretaria. Caso o veículo ultrapasse a ocupação máxima definida pela STTU, a população pode denunciar pelo telefone 156. Ela deve telefonar para 156, dizer que a linha tal, no horário tal, estava com a capacidade excedente. O número de navios suspeitos de serem os responsáveis pelo derramamento de óleo que atingiu o Nordeste brasileiro em 2019 aumentou. Um relatório da Marinha do Brasil apresentou ao todo 3 embarcações como suspeitas de serem responsáveis pelo crime ambiental. O inquérito da Polícia Federal, que investiga o crime ambiental que atingiu 9 estados do Nordeste, além do Rio de Janeiro e do Espírito Santo em 2019, ainda continua em sigilo. Mas o relatório da Marinha, que contribuiu nas investigações, agora é público. O documento aponta 3 principais suspeitos de terem despejado o material que atingiu a costa brasileira. O navio-tanque Bolbolina, que já vinha sendo alvo de investigações desde 2019, além do navio-tanque City of Tokyo e o navio-tanque Golden.
O relatório da Marinha foi entregue à Polícia Federal em agosto do ano passado. As informações foram coletadas com o apoio de instituições técnicas e científicas, públicas e privadas, brasileiras e estrangeiras. Apesar da confirmação dos novos suspeitos, o inquérito segue sob sigilo. O Ministério Público Federal informou que aguarda a resposta na produção de provas solicitadas via acordos de cooperação internacional com 3 países. O petróleo cru foi visto pela primeira vez em setembro de 2019 no litoral do Rio Grande do Norte. Algumas semanas depois, e o material já tinha atingido mais de 250 praias em 130 municípios brasileiros. Segundo a Marinha, o material teria sido despejado a 700 quilômetros da costa, em águas internacionais, e trafegado submerso por até 40 dias. O primeiro suspeito de ter derramado o petróleo, o navio Bobolina, começou a ser investigado em novembro de 2019. Segundo informações da época, a embarcação de bandeira grega carregou petróleo bruto na Venezuela, contornou a costa nordestina no final de julho de 2019 e seguiu com destino a Singapura e a Malásia. As primeiras investigações já tinham apontado que o material encontrado na costa brasileira tinha origem venezuelana. E a CAERN está abrindo mais um período de negociação de débitos em atraso para os clientes que estão com contas em aberto. O prazo vai até o dia 15 de junho e a campanha de negociação abrange todas as faturas não quitadas com vencimento anterior a março de 2021. Em mais uma campanha de renegociação de dívidas, a CAERN pretende dar mais uma chance de regularização de débitos a cerca de 14% de clientes inadimplentes de todo o estado. Esta é a segunda campanha só este ano e, diante dos bons resultados conseguidos nas últimas edições, a companhia volta mais uma vez com a oportunidade aos seus clientes. Os clientes podem parcelar seus débitos pagando apenas 10% do valor do total dele e tendo desconto integral de juros e multa para todas as faturas anteriores a março desse ano. Se o cliente tem um parcelamento anterior que ainda não foi saldado, ele também pode renegociar os débitos pagando 20% do valor total do débito, não saldado ainda. A campanha é voltada prioritariamente àqueles consumidores que, por diversos motivos, não conseguiram pagar algumas faturas. Mas o superintendente comercial da CAERN lembra que muitas empresas também podem aproveitar a oportunidade. Os clientes que têm um perfil maior, que são considerados como grandes clientes, é que não se enquadram nessa campanha, mas só que os demais clientes, inclusive CNPJ, também podem participar da campanha. Uma outra funcionalidade que está sendo disponibilizada aos clientes da CAERN nesta nova campanha é a possibilidade da utilização do cartão de crédito para o pagamento das faturas em atraso. Sendo assim, todos os clientes poderão parcelar a dívida total em até 12 vezes, desde que o valor mínimo das faturas gire em torno dos R$ 5,00. O diferencial é o valor da entrada e o tempo de parcelamento. O cliente vai poder parcelar em até 36 vezes o valor total do débito e a entrada somente de 10%. A CAERN já tem realizado atendimentos presenciais, mas desde antes da pandemia, diversos canais de atendimento já estavam funcionando com o intuito de agilizar as demandas. Para as negociações de agora, continuam valendo o uso da agência virtual através do site caern.com.br ou ainda o WhatsApp da companhia, que funciona no número 98137 2343. Vamos voltar a falar da Covid para encerrar o jornal, só para atualizar os números aqui no estado. Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 9 óbitos pela doença, sendo 3 Natal liderando a lista, mais uma vez, com 3 óbitos. E os seguintes municípios com óbito: Parnamirim, Mossoró, São José de Mipibu, Jucurutu, Monte das Gameleiras e Passa e Fica. Ao todo, já passamos aí de 5.700 mortos por Covid desde o começo da pandemia. São 5.701 confirmados. Ainda temos 1.178 sendo investigados e 724 já foram descartados. Casos confirmados no nosso estado desde o começo da pandemia no ano passado são 235.453 casos.
Mari, sempre perguntam pra gente, né? A gente que é jornalista, como é que tá a pandemia, como é que estão as coisas? Para mim, esse número de mortes diário é um fator, assim, determinante, mesmo que a taxa de transmissibilidade nem esteja tão alta, que acho que até tá mais de 1, né? Não lembro bem agora, mas o número de óbitos por dia, esse número tá até razoável, né? Mas a gente vê aqui diariamente 14, 15 óbitos por dia. E a taxa de ocupação, né? Você imaginar que todos os dias tem pessoas que têm atrasado aí essa garantia desse direito a um leito crítico, assim, para mim são 2 dados bem preocupantes, apesar da gente ter tido até uma melhora, né, por conta, como você disse, da abertura de leitos, mas particularmente eu acredito que a gente ainda está numa situação muito crítica, né, e a vacina não chega ainda naquele volume que a gente esperava, enfim, temos que continuar todos nos cuidando, principalmente as pessoas, né, de grupo de risco, quem tem comorbidades, mas em geral a gente precisa se cuidar. Com certeza. Bom o seu recado para finalizar o jornal de hoje. Esperamos amanhã com notícias um pouco melhores, previsão de Coronavac principalmente, né? Sim. E saber como vai ficar essa vacinação nas grávidas. Vamos ficando por aqui. Agora é o Nordeste Urgente com Luiz Almir. Até amanhã. Até lá.